Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. E nós estamos começando mais um momento especial sobre ESG, onde nós conversamos e aprendemos sobre essas questões que estão impactando diretamente a nossa vida. ESG, também conhecido como questões ambientais, sociais e de governança, aplicados majoritariamente nas empresas, mas também em governos, organizações da sociedade civil. E esses impactos chegam até as nossas casas, na minha casa, na sua casa. E a gente vai aprender nessa conversa que a gente vai ter agora com a consultora Fernanda de Almeida um pouco mais sobre isso. Fernanda, muito obrigada pela sua presença aqui, pela sua participação. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Débora, o convite e a oportunidade de estar aqui. Legal. Então, para começar, por favor, se apresente para o público. Bom, eu sou Fernanda de Almeida, eu sou consultora, Relações Públicas, e estou há quase mais de 30 anos, na verdade, na área, né? Há 18 anos que eu estou na consultoria, mas a minha vivência nessa área de comunicação, marketing, relações públicas já tem mais de 30 anos. E nesse período a gente vai justamente por conta, né, de trabalhar com a área de comunicação, na consultoria, a gente vai se envolvendo muito com essas questões que você citou, né, a ESG ou ASG, né, ambiental e social e governança, porque isso tem tudo a ver com o relacionamento das organizações, primeiro, segundo, terceiro setor, com os públicos que estão ali vivenciando a rotina dessas empresas. Eu queria começar perguntando para você, a partir da sua visão de comunicação, qual é a importância das premissas em ESG e elas são para quem? Eu vejo que elas são justamente para a interação das organizações com seus públicos, né? Então, ela envolve todos nós, ela envolve toda a sociedade. Não vejo isso de uma forma assim, é uma questão interna da empresa que ela vai, que não tem impacto externo, é o contrário. Tudo que a gente, como é que eu posso dizer, tudo que a gente vai analisar, qualquer conceito, a gente traz uma perspectiva, né? Então, a minha perspectiva dessa formação que eu tenho de relações públicas, de comunicação, ela vai estar muito focada na questão do relacionamento. A essência da atividade de relações públicas tem muito a ver com a ESG, por quê? Quando você vai lá no comecinho, na base mesmo dessa atividade, ela vai tratar justamente dos pontos de interseção daquilo que uma organização faz e como isso impacta nos públicos que estão envolvidos com ela. Então, a gente fala o interesse privado e o interesse público. Essa interseção do interesse público e do interesse privado é onde atua as relações públicas. Então, essa perspectiva é a perspectiva que a gente traz quando a gente vai falar de ESG. Se você perguntar para um ambientalista, ele vai ter uma visão, se você perguntar para um economista, ele vai ter uma outra visão e assim por diante. Mas a gente vai estar exatamente nesse ponto. Então, quando eu penso nesses conceitos, eu penso assim, como que a organização está usando esses conceitos no relacionamento dela com os públicos. E aí, esse relacionamento, ele é sempre uma via de mão dupla. Então, a organização ela fica muito confortável quando ela fala, nós vamos falar das atividades que a gente faz sociais, do ambiental, mas existe um outro ponto que a empresa tem que estar preparada, que é quando o público começa a demandar, né? E aí já sai um pouquinho da zona de conforto das organizações de maneira geral. Algumas estão mais maduras nesse aspecto, mas outras ainda estão se acostumando com esse diálogo bilateral. E a gente não está falando só de de empresas grandes, né? Não, a gente está falando também de empresas de pequeno e de médio porte, porque se o público começa a entender que ele pode perguntar, que ele pode questionar e que ele pode querer entender mais do que aquela empresa faz, dos impactos que ela tem na sociedade, na comunidade onde ela está, ele não vai fazer isso só para as marcas grandes. Ele começa, é um hábito, é algo que ele aprende, então ele vai fazer isso para todo tipo de empresa que ele consome. E é interessante ouvir isso porque é um público que também está aprendendo a questionar, isso, né? E é um público dessa nova geração ou é um público em geral? Eu percebo que é mais um perfil de público do que uma questão de faixa etária.
né? Então, são pessoas que elas desenvolvem mais essa análise crítica, ela começa a querer entender melhor, por exemplo, o produto que chega até ela, chega como? O serviço que ela consome, como ele está sendo organizado, que impactos ele tem. Então, ela começa a se habituar, e eu acho que isso não tem realmente a ver com idade, é mais um perfil mesmo. Então, essas premissas em ESG, você acredita que não tem retorno, elas estão presentes no nosso dia a dia e vão continuar no crescente? Eu acredito que sim, porque ela já está se tornando uma ferramenta de gestão importante nas empresas de grande porte. As empresas de grande porte começam a demandar seus fornecedores também, então as empresas de médio porte começam a ser cobradas a adotar postura semelhante. E, além disso, o público também, como eu falei, ele começa a querer interagir mais com aquela empresa que ele consome. E aí a empresa, querendo ou não, ela vai ter que se organizar para atender esse tipo de demanda, seja de clientes ou seja de consumidores, né, da sociedade em geral. E às vezes nem são consumidores, às vezes são só realmente pessoas da sociedade que são interessadas no impacto daquela empresa na comunidade onde ela está e começa a demandar informação. E se essas pequenas e médias empresas fazem parte da cadeia de valor de uma grande empresa, é quase que uma obrigação também atender a esses quesitos. Sim, porque a empresa que ela é de grande porte, ela vai cobrar isso dos fornecedores. Porque ela lá dentro, né, da política dela de governança, dos critérios lá de ESG, ela vai ser cobrada também a entender como que funciona a cadeia de valor, né? Ela tem que monitorar essa cadeia de valor. Então, ele vai gerando um encadeamento e isso vai extrapolando para o segmento empresarial de maneira geral. Tá. Agora, didaticamente, para quem está acompanhando a gente aqui, como que você poderia explicar para o pequeno empresário os primeiros passos para ele atender a agenda ESG? Olha, como consultora, a gente tem uma tendência a falar assim, bom, eu preciso fazer um diagnóstico, né? Mas, assim, de vivência, o que a gente pode adiantar? Eu acho que tem que começar pela governança, porque ali a prática de gestão daquela empresa, como é que ela está organizada e quais são as bases de tomada de decisão. Parece uma coisa muito teórica, mas na verdade eu vejo de uma forma muito saudável que comece pela reflexão de como que é a governança. Normalmente a empresa de médio porte, a governança ela é centrada, né? Ela é concentrada numa ou duas pessoas. E talvez a empresa precise refletir até que ponto isso está sendo positivo para o negócio, inclusive, e até que ponto está sendo positivo para a empresa adquirir maturidade como organização. Porque o desenvolver dessas políticas de gestão, seja o ESG, eu já trabalhei com empresas implantando sistema de qualidade, então a gente vai acompanhando, né, o desenvolver desses conceitos ao longo do tempo. Em todos eles, o que a gente percebe? A gente percebe que a empresa ela inicia um movimento em que a tomada de decisão deixa de ser pessoal e passa a ser organizacional mesmo, né? Então passa a ser uma cultura de tomada de decisão com base em princípios objetivos, em critérios pré-estabelecidos em conjunto com aquelas pessoas. Então qual vai ser o nosso critério de contratação de pessoas? Qual vai ser o nosso critério de contratação de terceiros? Então, deixa de ser uma análise subjetiva que em janeiro eu decido uma coisa, em setembro eu decido outra coisa, e passa a ser uma política de gestão. E isso faz aquela empresa amadurecer como organização. Eu acho esse movimento um movimento fundamental. Então, eu iniciaria por aí, porque aí o ambiental e o social, ele automaticamente vai se adequar a partir dessas políticas. E vai acompanhar também o mesmo critério de responsabilidade, de entender que toda decisão tem um impacto na comunidade onde a empresa está. Esse impacto ele não é só com o relacionamento com os empregados, fornecedores e clientes, ele é, em geral, com aquela comunidade como um todo. Do jeito que você está falando, a gente não entende que governança é burocracia, mas
São processos. São processos, não é uma burocracia de engessamento, né? Não vejo assim. Ela tem que estar documentada. Mas por quê? Para ela se tornar um critério objetivo, para ela não depender do humor do dia, né? Mas não é uma burocracia. Eu vejo muito a ideia, sabe a ideia do planejamento que a gente fala? Você tem que fazer uma coisa, gasta 70% do tempo planejando e 30% executando. É isso também, porque você dá muito trabalho você organizar essas políticas, obviamente, vai dar muita discussão, você tem que conversar com todo mundo que está envolvido, com as partes interessadas, etc. Mas depois que você passa por essa etapa, a gestão da empresa ela meio que entra numa engrenagem mesmo. Porque a tomada de decisão, ela vai ser sempre assim. Tem uma frase de um livro que eu gosto muito, ele diz assim: quando você tiver uma dúvida do que fazer, olhe para sua missão, visão e valores. Está tudo lá. Então, o processo de governança que vai, né, tem o missão, visão e valores, já é também uma das coisinhas que vai estar ali. Mas ele vai te dar muito essas respostas na hora da dúvida, na hora de a empresa precisa investir nisso, a empresa tem que patrocinar isso, a empresa tem que se envolver com essa causa. As respostas vão estar lá na sua política de governança. Inclusive para pequenas empresas. Inclusive, eu não vejo de verdade, Débora, que seja uma questão exclusiva de uma empresa muito grande, com uma estrutura organizacional complexa. Não, eu acho que a empresa pequena e a empresa média, ela até tem vantagem nisso, porque ela tem uma operação mais simples, né? Então, organizar esses tipos, mesmo que a decisão continue centrada num proprietário, num sócio, não são coisas excludentes, né? Mas no sentido até de ajudar esse proprietário, esse sócio a refletir realmente qual que é o papel da empresa dele naquela comunidade, porque, lógico, tem uma função de geração de riqueza, porque ele investiu naquele negócio, ele empreendeu naquele negócio, ok, mas não é só isso, e não precisa ser só isso. E aí, compreender como que esses três conceitos, né, o ambiental, o social e o governança, impactam no negócio, ajuda ele a extrapolar o que ele faz, inclusive. Nas empresas, nem todas elas estão seguindo ou têm consciência sobre a agenda ESG. Certo. Mas o colaborador interno, que é antenado com o que está acontecendo, pode falar: eu posso atuar aqui também com essas premissas. Você poderia dar um conselho para ele, para que essa pessoa, para ele ou para ela, pudesse começar a dar os primeiros passos para incentivar a agenda ESG dentro da empresa? O colaborador. Colaborador interno. Eu entendo que ele pode pensar temas que estão ali relacionados com a atividade dele, fica mais fácil ele trazer isso para a discussão. Então, se é uma pessoa que trabalha, por exemplo, com atendimento ao cliente, como que essa agenda poderia ajudar ele a melhorar a atividade que ele faz, a recepção das pessoas, se todas as pessoas que chegam ali são recebidas de maneira adequada, de acordo com o perfil delas, por exemplo. E então, começar a trazer pequenos pontos. Eu gosto dessa pergunta porque aí você me deu a chance de falar uma coisa que eu acho muito legal. Pequenas mudanças. Eu nunca fiz processo de mudança nas empresas de forma muito acelerada, porque as pequenas mudanças, elas consolidam mais fácil. Então, você vai dar passos pequenos, você vai fazer mudanças pequenas, mas você não dá passo para trás. Então, quando o colaborador quer trazer esse assunto para dentro da discussão da empresa, se ele começa com pequenas mudanças que vão ajudar a melhorar ali a atividade dele, ele começa a abrir a possibilidade de discutir mudanças maiores. Então, eu iria dessa forma. E não tem mais como falar o empresário, sócio, proprietário, dono, isso não é comigo. Sempre tem. É uma decisão. O que acontece, eu acredito, é que essa empresa começa a perder protagonismo na comunidade que ela está. Ela começa a se
como é que eu vou dizer, se reduzir em si mesma, né? Porque você não se abre para o que está acontecendo externamente, você vai ficar sempre muito ali na sua bolinha, e aí chega uma hora que essa bolinha vai reduzindo, vai reduzindo. Então, se a gente olha para o mercado de maneira geral, existem empresas que atuam com responsabilidade, antenadas com aquilo que está sendo discutido na sociedade, e existem empresas que continuam sendo geridas da mesma forma como eram há 40 anos. E elas continuam existindo, por motivos N possíveis. Então, sempre tem a possibilidade do empresário falar, não vou mexer com isso. Fiz assim até aqui e vou continuar fazendo. Ok, mas o que a gente percebe é que essas empresas começam a perder o protagonismo delas, mesmo que tenham uma história sólida. Falando em protagonismo, é importante que a sociedade saiba disso, o consumidor saiba disso, né? A palavra também que está aí muito usada, os stakeholders saibam do que a empresa faz. Como tornar público o que a empresa faz de bom, sem que ela fale além do que faz, né? O chamado greenwashing, greenlash, etc, etc. Vou usar de novo o apoio dos meus autores das relações públicas. O Porto Simões, ele tem uma frase que é muito boa para responder esse tipo de questão, que ele fala assim, relações públicas é 90% gestão e 10% comunicação. Porque o que eu vou comunicar? O que é feito, né? Eu não vou levar para fora da empresa alguma coisa que é só da porta para fora. Então, a nossa perspectiva é essa. Então, a empresa está atuando, se ela está atuando de alguma maneira que está trazendo impactos positivos ou ainda não está trazendo, mas está trabalhando eu vou comunicar isso para os meus públicos. Tem empresa que faz atividade só para comunicar? De novo, sempre vai ter, sempre é uma tomada de decisão. Mas o que eu percebo também é que as empresas também tiraram um pouco o pé disso, né? Não tenho estatística sobre nada, mas assim, de observação, porque hoje em dia, por conta de redes sociais, é muito fácil você pegar esse tipo de coisa que é só da boca para fora, que é só da porta para fora. Então, o custo de reputação que ela tem quando ela é pega é muito grande, não compensa uma atitude de que, vou só fazer um greenwashing bonitinho aqui para pôr no meu relatório de gestão desse ano. Não compensa, porque a repercussão negativa vai ser muito maior. Então, eu acredito e tenho observado que as empresas entenderam isso também. Então, assim, quando a gente tem que falar aquilo que é feito. Se eu estou falho em algumas questões ambientais, por exemplo, mas eu estou indo bem no social, então é isso que eu tenho que passar para mostrar que é uma evolução, né? Não adianta eu querer inventar que estou tirando 10 no A, no S e no G. Não, é um processo, né? Até essa ideia do processo também está sendo muito discutida, porque, né? Não, estamos em processo, estamos em transformação, ok, tem que mostrar uma evolução também, né? Mas, para mim, a questão do greenwashing ou outras atitudes equivalentes, elas estão sendo menos, eu acho, usadas porque o público pega muito rápido quando é só uma questão de comunicação, quando não é uma verdade de prática de gestão mesmo. Você falou de reputação. Então, a gente pode dizer que se o empresário ou, enfim, a empresa ela não falar a verdade para o público, é um custo muito alto para ela recuperar o que ela já foi, né? A gestão reputacional também faz parte das premissas em ESG. Tem que fazer. E é interessante porque quando a gente fala em reputação, então assim, a empresa ela constrói uma história, né? Ela vai consolidando uma imagem na mente dos públicos e essa imagem ao longo do tempo ela vai se transformando. Essa empresa tem uma reputação positiva, tem uma reputação negativa. A questão que hoje, essa demanda da reputação, ela também está tomando lugar para uma demanda que é de confiança, ou seja, o que eu acredito que essa empresa vai fazer no futuro, não só o que ela fez no passado. Então esse ponto é um ponto que casa muito também com a questão da transparência, da comunicação, porque se o público percebe que eu estou dialogando, então ele começa a desenvolver
essa confiança, né? Mesmo que algumas coisas aconteçam que não são ideais. Mas algumas empresas, por exemplo, ela tem uma reputação muito positiva e quando acontece uma coisa negativa que impacta essa marca, você pode perceber que existe um movimento na opinião pública de, peraí, vamos ver o que essa empresa tem a dizer. Até aqui ela mandou muito bem. Então vamos entender o que aconteceu. Se a empresa não constrói essa reputação positiva, ela não tem essa chance. Não, realmente, olha só, os caras foram pegos no pulo. Então, a questão da reputação ajuda muito nisso, porque a opinião pública fica mais predisposta a ouvir o que você tem a dizer. Mas, por outro lado, não é só isso que é suficiente. Você tem que realmente ter ali canais de comunicação, e sempre entendendo que canais é via de mão dupla, né? Para que o público desenvolva confiança. Não, eu demandei, eu fiz uma pergunta, eles me responderam. Eu mandei essa mensagem, eu fui atendido rápido. Então, aí ele começa a desenvolver uma confiança de fato de que você é uma empresa que é transparente. Transparência é um conceito muito amplo, né? É uma ideia muito ampla, mas assim, está aberta a dialogar. Vamos colocar assim, acho que fica mais fácil. E é fácil ter esse diálogo no dia a dia? Fácil para a empresa, por exemplo? Não é fácil, né? Por isso que eu acho que a governança precisa começar pela ideia de governança, porque aí quando você coloca as coisas em critérios objetivos, a transparência fica muito mais fácil. Quando a tomada de decisão é subjetiva e muito pessoal, muito personificada numa pessoa, a transparência fica mais difícil, porque como é que eu vou explicar o que eu sinto, né? O que eu penso? Não, é fácil eu explicar a minha política de gestão. Então essas coisas estão muito relacionadas. Por isso que eu gosto muito de falar em maturidade mesmo. A organização, ela vai amadurecendo como organização. Aí ela consegue ficar mais confortável nesse diálogo com o público. Você falou também no começo sobre ter colaboradores internos conscientes desse papel em ESG. Se essas premissas forem adotadas diariamente, é possível também que a empresa ela retenha bons talentos para que a ajude ao crescimento dela, né? Não haja uma turnover que chama, né? Constante, não é? Isso. E essa questão do diálogo, a gente pode inclusive dizer que é o primeiro ponto que você tem que estabelecer com o colaborador. Se a empresa se aquela organização como uma estrutura não estiver já confortável em dialogar com o próprio colaborador, fica muito mais difícil ela fazer isso com o público externo. Então, no relacionamento com esse funcionário, ela já tem que ir ali desenvolvendo práticas, porque o funcionário também pergunta, ele também cobra, ele também quer saber por que isso, por que aquilo, né? E isso não pode ser um incômodo. A gente trabalha até com a ideia de que isso não só não seja um incômodo, mas que seja incentivado mesmo, e que a gente prepare as pessoas para ter uma voz mais autônoma no relacionamento. Porque como que você vai falar em transparência, em comunicação, se o funcionário não pode, não está preparado para ele dialogar com o público externo? Ele tem que estar. Ele tem que saber quais são os limites, ele tem que saber como falar pela empresa, sobre a empresa. Então isso tudo a gente tem que fazer, é uma lição de casa que você tem que fazer antes de começar a querer ali abrir as portas com seus públicos externos. Então, isso vai trazendo para o colaborador a sensação de que ele realmente faz parte, ele não está ali para cumprir uma atividade, você tem que atender essa pessoa aqui quando ela vier. É uma atividade. Mas como que esse atendimento se relaciona com tudo que aquela empresa faz e com o impacto que aquela empresa gera? Transforma completamente a forma de trabalho dessa pessoa. Então, dentro dessa análise de como que vai ser a governança da empresa, é interessante que a empresa também reflita como que o funcionário pode opinar, propor, no dia a dia do que acontece, né? Como é que ele participa dessa tomada de decisão também.
Se a empresa investe nisso, o amadurecimento como organização é muito mais rápido. E coloca dinheiro dentro do caixa. Com certeza, cresce, né? Com certeza. Porque aí eu acho que é uma dinâmica de consumo muito natural. Você vai falar assim, Fernanda, você está jogando para o consumo. Faz parte do negócio, né? Principalmente empresa de médio e pequeno porte, isso é muito... essa dinâmica ela é muito mais rápida da gente perceber. Eu estava lendo até, né, pensando aqui no nosso bate-papo, eu estava lendo ontem que 80% dos brasileiros são interessados em saber como que as empresas impactam o que eles consomem, né? As marcas que eles consomem. Como que elas impactam a sociedade de maneira geral e estão interessados, não interessados apenas, mas eles esperam que essas empresas tomem posição em assuntos culturais, sociais, políticos. Então as empresas querem falar assim, tá, eu compro o seu produto, eu te dou dinheiro, né? Parte daquilo da minha renda eu estou passando para você. Sou fiel, porque eu gosto do seu produto e estou comprando ele sempre. Que tipo de atitude, que tipo de posicionamento meu dinheiro está ajudando a financiar, entre aspas? Então as pessoas estão fazendo essa relação. Se ela se identifica com os valores que essa empresa apoia, então ela vai manter essa relação de uma maneira muito mais satisfatória, vai falar bem, vai falar sim. Eu não gosto de falar das empresas que eu não gosto, eu gosto de falar das empresas que eu gosto. Então tem marcas que eu consumo que não são as marcas mais baratas do mercado, mas você começa a perceber que aquela empresa, ela realmente leva a sério o tipo de impacto que ela consome. Então, assim, eu vou lá, quando o produto acaba, eu vou lá, faço a reposição e continuo comprando, sem fazer pesquisa de preço. Por quê? Porque eu sei que aquele dinheiro está indo para uma questão ambiental muito importante, né? E vai custar. A preservação ambiental, ela não vai custar só para as empresas, ela vai custar para a gente também. Porque tem um custo. Já está custando, na verdade, né? Você fazer uma cadeia responsável ambientalmente, né, uma cadeia de produção responsável, tem um custo. Então, a gente tem também que entender que, sem querer ser leviana, mas assim, vou comprar uma blusa de R$10, como que essa blusa custou R$10? A gente tem que pensar nisso. Hoje, então, a gente pode falar que ter uma empresa não é apenas ter um negócio que fornece, que promove empregos. É para além disso. É para além disso. A geração de emprego é um caráter muito importante, né? Ela é uma relação direta, né, de contrapartida daquela empresa na comunidade onde ela está. Mas vai além porque o impacto ele é muito maior. Se a empresa decide de hoje para amanhã mudar de uma cidade para outra porque tem um incentivo fiscal, com quantas famílias ela mexe? Não só dos funcionários, ela mexe com toda aquela cadeia de valor que está envolvida com ela. E às vezes ela não mexe só com a relação de trabalho, ela mexe inclusive com questão imobiliária, né? Então, sabe, o impacto realmente é muito grande. Isso faz a gente pensar que realmente vivemos numa sociedade em rede, todos estamos interligados, independente do tamanho que a gente ocupe nessa sociedade, e todos somos importantes também para que essa rede ela continue andando, para que a gente tenha qualidade de vida, a gente tenha, sem o conceito de abraçação de árvore, mas que a gente tenha um mundo melhor. Exato. Hoje, né? Não daqui muito tempo para frente, mas hoje, porque a gente está realmente precisando de um mundo melhor hoje. Exatamente. Né? Fernanda, a gente está caminhando para a finalização da nossa conversa e eu queria ouvir de você, em linhas gerais, né? Como que uma comunicação bem feita, como que uma transparência pode ajudar a mudar a nossa sociedade como um todo? Eu acredito que é realmente na geração de confiança. Acho que todos os relacionamentos são baseados numa relação de confiança e de uma comunicação bilateral,
né? Então, a empresa, ela pode, mesmo que seja aos poucos, como eu falei, dar um passo devagar, mas não dar 2 passos para trás. Então, evoluindo no sentido de começar a entender o que os públicos querem saber sobre ela e estabelecendo canais que os públicos possam fazer questionamentos e serem respondidos. Não precisa ser tudo de uma vez, e não deve ser tudo de uma vez, eu acredito. A empresa ela tem que estudar o mercado que ela atua, estudar a comunidade onde ela está, estudar os tipos de demanda que ela tem, e ir priorizando e ir se acostumando com essa relação de uma comunicação de via de mão dupla. Porque, como eu falei, às vezes sai da zona de conforto do empresário, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? A gente está aí para isso, as relações públicas estão aí para isso, a gente consegue cuidar disso de uma maneira que a empresa se permita amadurecer a ser uma empresa de portas abertas, a ser uma empresa que interage com os públicos e não só emite, não temos nada a declarar. Então, a gente pode, a partir dessa sua fala, dizer que ESG é um campo vasto de trabalho para profissionais de ERP também. É um campo que está muito alinhado com a profissão, por conta, né, daquele conceito que eu te falei. Então, a gente vai trabalhar exatamente nessa onde converge o interesse público e o interesse privado. Então, o profissional que foca nessa área, ele tem demanda de trabalho muito forte, muito grande e cada vez mais crescente, como a gente falou. Muito bom, muito bom. E há cursos aí de formação, inclusive aqui no nosso canal também você pode ter acesso a cursos de formação. Não perca tempo então, aprenda mais sobre as premissas em ESG. E para finalizar de verdade, agora sim, finalizar de verdade, diante da sua fala a gente pode dizer que ao ter propósito de vida, ao trabalhar com ESG, o colaborador, o profissional pode ser mais feliz também. Eu acredito que sim, né? A partir do momento que ele identifica que o que ele faz está ajudando aquele processo e está ajudando os impactos positivos que aquela organização vai gerar naquela comunidade, sim, é um propósito interessante. Não precisa ser uma coisa, como é que eu vou... A gente não vai fazer a mesma coisa a vida toda, mas naquele momento que a gente está fazendo aquilo, a gente dá o melhor para que aquilo tenha um impacto positivo para todo mundo. Que bom. Fernanda, obrigada pela sua generosidade de estar aqui compartilhando conhecimento com a gente. Eu que agradeço. Se eu aprendi muito, eu espero que você tenha aprendido também com a Fernanda de Almeida na nossa conversa de hoje. E fique ligado porque a gente volta em breve com mais uma conversa especial sobre ESG. E eu te vejo na próxima edição. Até lá!